A paz do Senhor Jesus seja sobre vós. Vamos orar. Bondoso Deus, estamos gratos porque o Senhor nos permitiu estar aqui. Nos dirige esta noite, dar-nos graça para compreendermos as verdades da vida cristã, crescermos no conhecimento das Sagradas Escrituras e no estudo, ó Deus, que o Senhor tem nos permitido ter, compreendermos a vida dos santos, irmãos puritanos, a fim de compreendermos um período histórico da igreja para a nossa edificação. Abençoa-nos, ó Deus, nesta tarefa. Nós rogamos em nome santo de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, o nosso propósito tem sido, de fato, caminhar pela biografia histórica desses santos homens. Hoje comemora-se o dia de São Patrício, ou St. Patrick. Vou ler rapidamente uma citação. Patrick estabeleceu um cristianismo na Irlanda que era muito diferente do cristianismo do catolicismo romano. Era ortodoxo e bíblico. A Bíblia foi o único livro de Patrick. Era um cristianismo completamente independente de Roma e da influência dos bispos romanos. Na verdade, isso ocorreu muitos séculos antes de Roma finalmente conseguir trazer a igreja irlandesa para debaixo do domínio papal. Esse foi o começo da igreja na Irlanda, a qual continua até o presente, embora apenas através de grande luta e perseguição, é o que diz Herman Henke no livro Retratos de Santos Fiéis. O dia de St. Patrick, é claro, perdeu a ideia original de que esse homem foi um ministro cristão que dirigiu a igreja debaixo da verdade doutrina cristã. Hoje comemora-se muito mais as lendas do catolicismo romano, como por exemplo a ideia da existência de duendes e outras coisas mais. É o que geralmente o catolicismo faz: misturar a Páscoa com ovos de Páscoa, a Semana Santa com Carnaval, e todas essas ideias que vão transformando o que era o cristianismo em paganismo. Então, St. Patrick perdeu o sentido original, ganhando hoje uma ideia mais de misticismo em torno de duendes do que da verdadeira história desse santo homem de Deus. Mas esse não é o puritano que vamos ver hoje. Abra sua Bíblia em Jonas, capítulo 2, o verso 9. Profeta Jonas, capítulo 2, leremos o verso 9. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. O puritano que vamos ver hoje foi um grande defensor do calvinismo, em oposição ao arminianismo. É o puritano Gilberto Voetius. A versão latina do seu nome é Gilbert Voet. E Gilbert Voetius é um dos puritanos daquele período holandês. Nós estamos vendo 3 períodos. O primeiro período são os puritanos ingleses, onde se originou o puritanismo. O segundo período é o período holandês, o puritanismo na Holanda, os Países Baixos. O terceiro momento é o puritanismo norte-americano, a Nova Inglaterra. Então a gente tem, ora, tratado dos puritanos ingleses, ora os puritanos holandeses e ora os puritanos norte-americanos. Nós vamos trabalhando esses 3 períodos a fim de que a gente possa ter uma compreensão. E hoje nós temos aí Gilbert Voetius, ou Gilbert Voet, que foi um grande opositor do arminianismo. Ele é filho de um ministro reformado holandês, na cidade de Heusden, na Holanda. Ele nasceu no dia 3 de março de 1588 ou 1589. Os biógrafos não têm certeza da data, sim em um ano ou em outro ano. O doutor Joel Bick, no seu livro Paixão pela Pureza, define como o ano de 89, mas a minha pesquisa mostrou que há a possibilidade das 2 datas. Parece que há uma situação que estava acontecendo na cidade, muitas controvérsias, uma época de lutas, e aí se perdeu alguns registros da cidade. Então não se tem certeza se era o ano de 88 ou 89. Gilbert era um menino brilhante, que se destacou mais que os outros que estudavam com ele ainda cedo. Leiden era a sua escola de origem, e lá ele estudou
tanto Gomarus e Armínio como Armínio como seus professores. Contudo, Gomarus tenha feito mais do que ninguém para dar forma à mente de Voetius. Ele era diligente no seu trabalho e tinha o que hoje chamamos de memória fotográfica. Então, começou a estudar cedo, ele vai para a Universidade de Leiden e lá ele tem 2 professores. O primeiro é Gomarus, um grande calvinista. Gomarus vai firmar a doutrina reformada na mente de Gilbertus Voetius. Já outro professor que ele teve foi Armínio, que dá origem depois ao arminianismo. Mas ele rejeitou os ensinos desse professor e ficou com os ensinos do professor chamado Gomarus. Ele tinha uma memória fotográfica, então ele olhava e já guardava. O que ele via, ele conseguia guardar imediatamente. Então isso possibilitou a ele logo formar-se e assumir a cadeira como professor na universidade. Ele avançou tão rapidamente em seus estudos que, enquanto ainda estudava na universidade, foi indicado como professor de lógica. Então ele ainda estava estudando e já se tornou professor. Antes de se formar, ele já assumiu a cadeira no ensino de lógica lá na universidade. Nas suas classes, ele defendia o calvinismo. Ele sempre defendeu a posição calvinista. Qual é a posição calvinista? O texto que nós lemos hoje, de Jonas, o capítulo 2, o verso 9, o verso termina dizendo: ao Senhor pertence a salvação. O calvinismo, ele é monergista. O que significa isso? Mono, um só. Então, só um opera na salvação. Deus. Deus salva, Deus realiza a salvação por completo. Só Deus. A posição contrária a essa, que é a posição arminiana, ela é sinergista. De 2, Deus e o homem. Os dois se unem para que ocorra a salvação. Então Deus vai até uma parte do caminho e o homem completa aquele caminho. Se os dois não trabalharem juntos, não há salvação. Portanto, Deus parece estar com as mãos amarradas e dependente. O calvinismo entende que Deus é livre, soberano e age livre. Então só Deus salva. Então a posição de Gilbertus Voetius era calvinista. Já havia na Holanda, então, um movimento arminiano que defendia a ideia de um sinergismo, as duas forças trabalhando, o homem e Deus. Ele serviu em 2 congregações. Ele passou cerca de 6 anos em Villingen, onde ele foi pela primeira vez chamado para ser pastor, e cerca de 17 anos em Heusden, cidade onde nasceu. Então, a primeira congregação que ele trabalhou foi a de Villingen, onde ele trabalhou 6 anos, depois 17 anos em Heusden, a cidade de seu nascimento. Durante os anos em que ele foi um ministro, Voetius pregava 8 vezes por semana. Quantos dias tem a semana? 7. Então ele pregava 2 vezes no domingo e um dia da semana ele estava sempre pregando. Eu fico desesperado porque eu prego no domingo 2 vezes, na quarta-feira, aí tem um estudo. Eu fico pensando que tivesse que pregar todos os dias e 2 vezes no domingo. Então ele 8 vezes por semana ele estava pregando. Outra característica dele, e Dr. Joel Bick levanta isso no livro dele, é o seguinte: ele dava aula de sistemática, ética, política eclesiástica, hebraico, árabe e siríaco. Um bocado de coisa, né? E ainda disse que ele recusava-se a deixar de visitar os enfermos e catequizava regularmente crianças órfãos da cidade de Utrecht. Então, serviu por 46 anos na universidade como professor. 8 vezes por semana ele pregava, dava aula de todas essas matérias na universidade, visitava os enfermos, catequizava as crianças órfãs, não abria mão de fazer visitação pastoral e era o pastor de uma igreja por um período e depois de outra igreja por outro período. Então, uma vida assim bem agitada. Embora naquela época fosse comum que as escrituras fossem lidas por um presbítero e os cânticos dirigidos pelo condutor do coro, Voetius frequentemente fazia ambos em sua congregação. E ainda fazia trabalho do presbítero e do regente de coro. Vocês estavam achando que era pouco, né? Aí ele ainda fazia mais coisas. Voetius se dedicou ao estudo do árabe,
para melhor compreender as línguas semíticas, uma das quais era o hebraico do Antigo Testamento. Então, ele se dá o estudo dessa língua, ele foi professor de árabe, siríaco e hebraico na universidade. Então ele se deu muito ao estudo do árabe para compreender a origem das línguas do Oriente, a fim de que ele pudesse então ministrá-las. Uma pessoa de muito estudo. Nós vimos no início, logo novo ele foi para a universidade, tinha uma memória fotográfica. Quem tem memória fotográfica geralmente se dá muito bem com o aprendizado de idiomas, porque consegue captar muito fácil palavras novas, então o vocabulário fica extenso. Ter uma memória fotográfica, de fato, é uma bênção. Em 1634, Boethius aceitou o convite para tornar-se professor na nova academia de Utrecht. Enquanto ensinou em Utrecht, Boethius ensinou teologia, lógica, física, metafísica e línguas semíticas, hebraico, árabe e siríaco. Um fardo certamente pesado. Da aula de todas essas áreas. Então ele dava aula lá, teologia, ensinava lógica, que hoje já não se tem mais em nenhum curso praticamente, física, ele dava aula de física, que é muito difícil. Se você for pensar hoje, dar aula de física na universidade exige um preparo assim muito grande, são áreas muito distintas, né? A teologia, a física e a lógica. Aula de metafísica e línguas semíticas. Você vê aí a capacidade. Quando eu comecei a estudar o hebraico, e minha formação no mestrado é em Antigo Testamento, o hebraico exige muito, porque o hebraico ele tem uma grafia muito distinta da nossa grafia, e ele se lê de forma diferente. Nós lemos da esquerda para a direita, o hebraico se lê da direita para a esquerda. Então, a forma de escrever é diferente, de ler, isso exige muito da nossa mente, que é formada de características de leitura bem diferenciadas. Então, você fica pensando, ele dando aula na área de línguas semíticas, que são línguas que são escritas totalmente diferentes da nossa grafia, dando aula em todas essas outras áreas, sendo pastor, pregando 8 vezes por semana, e não eram assim sermões bem simples. Disse que o que John Owen foi para os puritanos ingleses, Gilbert Boethius foi para os puritanos holandeses. Então, John Owen, o maior nome, é chamado príncipe dos puritanos ingleses. Se John Owen, que é o grande teólogo, um dos grandes teólogos dos puritanos ingleses, ele é sinônimo do que Boethius é para os holandeses, então ele era um grande teólogo também. Sim, Jane. Mas esses professores da faculdade, naquele tempo, era equiparado com o de hoje que tem doutorado, era algo bem simples? Sim, bem mais. Eu acho que os de hoje davam um mestre naquela época. Todos os professores aqui eram doutores bem... Para começar, todos tinham que falar fluentemente latim, a língua deles, né, que geralmente não era língua, a língua era pouco difundida. Por exemplo, se você for pegar Lutero e Calvino, tanto Lutero quanto Calvino são os pais das línguas de origem dos países dele. Lutero sistematizou o alemão e Calvino sistematizou o francês. Então, o conhecimento deles era muito profundo. Então, eles conheciam muito bem a área que eles ensinavam e outras áreas adjacentes. Então, eu ouso dizer que talvez hoje nós não tenhamos doutores nas nossas universidades que se aproximem a esses homens. E assim, no caso, hoje em uma área. Sim. Eles se formavam muito cedo. A academia era algo que se iniciava com muito jovem. Então, bem novo, eles já eram doutores. E viviam para estudar. Então, isso possibilitava formar-se em várias áreas. Então, a devoção ao estudo era algo assim bem forte naquela época. Bom. A minha mãe era professora até a quarta série. Então, no período que a gente fez ensino médio, até pessoas que frequentavam iam até a ela para virar aluno. Essa
sabe mais do que a gente conhece, até mais do que as pessoas que estão fazendo faculdade. Sim, tem um livro, eu comprei ele agora, ele deve estar chegando, o Trivium, que é um método de ensino medieval. Está sendo lançado também pela editora Monergismo, foi muito utilizado pelos reformadores. É uma forma de ensino doméstico, no qual se permeia as áreas da física, matemática, latim, para ensinar os filhos. E o Trivium foi base para o ensino toda a Idade Média. E quando nós começamos o ensino, a mãe do irmão provavelmente passou por isso, nós tínhamos o que antigamente era chamado Mobral, até o latim. O meu curso de teologia tinha latim, hoje não tem mais, foi retirado do currículo. Mas o latim possibilita que você conheça a gramática de quase todas as línguas. O inglês tem origem no latim, o português tem origem no latim, o espanhol. Então, a capacidade de compreensão da língua fica mais profunda. Então, de fato, o ensino perdeu qualidade. E aqui nessa época o ensino era algo assim muito forte e se investia muito nisso. Então, ele de fato permeou todas essas áreas e foi um excelente professor, 42 anos, ou foi 46, eu não me recordo aqui agora, ele deu aula lá nessa universidade de Utrecht. Deixa eu ver aqui. Dr. Joel Bick registra. Ele deu aula lá há 42 anos. Então, 42 anos não é pouquinho tempo, né, para você ser professor numa universidade, como uma das maiores universidades do mundo até hoje. A igreja onde ele foi pastor por último, lá na cidade dele, o pastorado dele marcou tanto que até hoje na Holanda a rua tem o nome dele, Gilbertsvoets. Então, essa rua lá na cidade, onde ele foi pastor por 17 anos, tem o nome dele, leva o nome dele até o dia de hoje. Para realizar todo este trabalho, Gilbertsvoets levantava às 4 horas da manhã para começar os seus estudos para o dia e preparar-se para as suas muitas aulas. Então, não é o primeiro puritano, nós já vimos outros, que o dia iniciava-se às 4 da manhã. E então ele levantava cedo, se punha a preparar-se, a estudar, a se capacitar para cumprir as suas tarefas, pregar na igreja, ensinar e ensinar na universidade. Então, de fato, ele tinha uma vida muito envolvida com o ensino. E ele passou por muitas situações de controvérsia. Ele, por exemplo, foi convidado a participar do Sínodo de Dort. O Sínodo de Dort foi uma resposta da Igreja Reformada da Holanda ao arminianismo. O professor dele, o Armínio, morre e deixa alguns seguidores. Esses seguidores, chamados de remonstrantes, vão levantar 5 pontos. Esses 5 pontos defendem a ideia de que o homem originalmente não é pecador, que o homem tem bondade nele mesmo, que o homem pode escolher se quer ou não ser salvo, que ele pode resistir também a Deus se ele desejar, que ele tem livre arbítrio, e aquilo então que vai se compor como arminianismo. A ideia de que o homem participa da salvação dizendo um sim para Deus. Em contraposição a isso surge o Sínodo de Dort. Gilbertsvoets vai participar do sínodo, vai ser um dos nomes mais proeminentes na controvérsia. O sínodo condena o arminianismo como heresia. As igrejas reformadas aderem a essa posição. O arminianismo é banido. Por um período, o ano de 1610, ele ficou vigorando na Holanda como principal pensamento. Nessa época, Gilbertsvoets sofreu muito, ele foi perseguido, foi expulso da universidade, depois ele volta a dar aula. E quando ele assume então a posição no sínodo de Dort, ele então ajuda a condenar essa heresia, fazendo com que a posição calvinista seja então assumida pela igreja definitivamente e o arminianismo é excluído da vida da igreja. Em 1612 ele casou-se com Deliana van Diest, com quem passou 74 anos de casamento e teve 10 filhos. 2 dos filhos dele foram professores de ética na Universidade de Utrecht, então seguiram a carreira de docência do pai. Então, 74 anos de casamento, 10 filhos, e de fato é uma época já posterior àquela do período inglês. Você vê que a vida é mais longa, né? Vive-se mais. E Deliana van Diest deu a ele 10 filhos, 2
dos filhos dele, homens, se tornaram professores de ética lá na Universidade de Utrecht, seguindo os passos do pai. Quanto às controvérsias que ele enfrentou, foram 3 as principais. Dr. Joel Bick vai tratar isso. Ele combateu os erros do romanismo, então alguns erros do catolicismo romano que estavam invadindo a Holanda. Ele lutou principalmente em 2 cidades na fronteira. Quando o arminianismo começou a surgir, ele estava nessas cidades combatendo esses erros, pregando contra eles. Depois ele retorna. E no Sínodo de Dort, 1618 a 1619, ele, na sua juventude, vai lutar contra o arminianismo para desfazer aquela heresia, aquele ensino naquele período. Nessa época também, ele vai defender uma concepção supralapsariana da predestinação. Talvez hoje nós não tenhamos tempo para discutir isso em profundidade, mas existem 2 posições no que diz respeito à doutrina da predestinação. A primeira chama-se supralapsariana, a segunda é infralapsariana. Eu, particularmente, sou de posição supralapsariana. Não há uma posição oficial no calvinismo sobre uma ou outra posição. As 2 são plausíveis. A posição supralapsariana e infralapsariana diz respeito a quando Deus elegeu. Se Deus elegeu em um momento ou em outro momento. Hoje nós não temos tempo para nos aprofundar nesse assunto, mas uma das situações que ele encontrou foi essa. Ele defendia a posição supralapsariana e ele então lutou muito contra um dos puritanos que nós já trabalhamos aqui, William Ames. William Ames, ele tinha a posição infralapsariana. Então, ele defendia essa posição. Como supralapsariano, o Gilberto Boethius então expôs a ideia dele na universidade, e aí surgiu uma segunda controvérsia se a posição ia ser infra ou supra. O Sínodo de Dort definiu na direção do supralapsarianismo. Tá? Então, a ideia no Sínodo de Dort foi defender o supralapsarianismo. Nós temos as 2 posições. A Igreja Presbiteriana não tem é como quando a gente pensa a respeito de escatologia. Para nós presbiterianos, há a possibilidade de você ser amilenista ou pós-milenista, qualquer uma das 2 posições. A Igreja só não aceita dispensacionalismo, tá? Nós não aceitamos dispensacionalismo ou o pré-milenismo, mas o amilenismo ou o pós-milenismo são aceitáveis. Eu sou amilenista. A mesma coisa acontece em relação à posição quanto à doutrina da predestinação, quanto a ser supra ou infra. A Igreja aceita as 2 posições. Então, como nós vimos, ele tinha uma vida bem ativa quanto à Igreja. Ele gostava também de trabalhar dando conselho a pessoas com consciências fracas e perturbadas. Ele tinha esse trabalho de falar àqueles que tinham problemas na consciência ou que estavam fracas, aconselhando-as. Então ele também gastava muito tempo com um aconselhamento àqueles que estavam lutando com as suas consciências. Então, Gilberto Boethius tinha um ministério bem amplo na igreja onde ele trabalhava. Ele escreveu algumas obras. As obras dele não tem nenhuma em língua portuguesa, e dentre elas estão a Ascética ou Exercícios da Piedade, e ele publicou em 1654, Política Eclesiástica, publicada entre 1663 e 1676, Disputas Selecionadas à Teologia, 1648 a 1669. Um outro escrito dele é Exercícios de Estudo na Biblioteca Teológica, de 700 páginas, é um programa de 4 anos para o estudo da teologia. Então esses são alguns dos escritos de Boethius. Ele foi assim um escritor prolífico, escreveu muito, essas são as suas principais obras.
ele exercia a atividade de docência na universidade e, ao fazer isso também, ele estava sempre escrevendo. O escrito dele, chamado Política Eclesiástica, tem vários volumes e eram debates que ele desenvolvia na universidade aos sábados. Então, cada sábado ele estava debatendo sobre política. Estava tendo uma controvérsia muito grande na Holanda. Tinham dois grupos. Um grupo estava com a ideia de uma monarquia. O outro grupo era republicano. Então, os dois estavam num embate muito grande. Inclusive, o pai de Voetis, que era ministro, morreu na guerra, uma das guerras contra a Espanha. Ele ficou preso muitos anos e depois veio a morrer. Então, há várias situações políticas o motivaram a falar sobre esse assunto. E ele então escreveu essa é uma das suas principais obras, Política Eclesiástica, tratando acerca de assuntos que diz respeito à vida política do seu país. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação sobre o que nós vimos? Elias, deixa eu dar uma olhada aqui. Em 1676, ele é de 1589, né? 1589, morreu em 1676. Então, uma vida longa, né? Uma vida longa. Diferente dos puritanos ingleses, que geralmente viviam bem menos. Bom, ok? Nós vamos encerrar então, meus irmãos, e amanhã nós temos a reunião de oração. Nós estamos indo na casa do nosso irmão presbítero Moisés, nossa irmã Silvana. Sairemos daqui da igreja 20 para as 8. Se deseja ir conosco, nós estaremos saindo daqui 20 para as 8. Nós estarmos ali nos reunindo, orando e buscando ao Senhor. Vamos orar. Bondoso Deus, nós estamos gratos pela oportunidade de estarmos à Tua presença esta noite. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos dirigido na compreensão de que servir ao Senhor é o ápice da nossa existência. Fomos criados para glorificar o Teu nome. Obrigado, então, a Deus pelo exemplo da vida de Gilberto Voetius, que dedicou-se não só ao ensino, mas ao ministério, servindo a Igreja de Cristo durante toda a sua existência, Pai. Dar-nos graça nesta noite e nos dirige. É o que nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus os abençoe.